Bom dia, torcida tricolor, aqui é o Hugo Seixas, gravando mais o Tricolor no Trânsito. Hoje é quinta-feira, né, dia 5 de fevereiro de 2026, né, dia da segunda rodada, né, do jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro do Fluminense contra o Bahia, lá em Salvador, né. Falar rapidamente aqui de como eu acho que o Fluminense deve ser escalado, né? Aquilo, eu acho que devem jogar os jogadores que nesse momento são considerados titulares, né? A não ser que se pense em poupar o Martinelli, já que ele jogou, né, 2 jogos seguidos, né? Mas acredito que isso se deve ao fato de a comissão técnica tá entendendo que ele tá bem fisicamente, né, para jogar esses 2 jogos seguidos. Provavelmente o Fluminense deve poupar no domingo contra o Maricá. No engarrafamento, 7 minutos. Então, né, acho que não deve ser necessário, porque senão acho que ele não teria jogado o último jogo. Tá? A questão do JK, né, que é o único jogador que jogou os 7 jogos, né, não tem como poupar, até porque o Everaldo não foi relacionado. Não sabemos o porquê ainda, se tem a ver com a negociação com o Atlético Paranaense, né, qual seria o motivo de ele não estar sendo relacionado, né, e o Cano está machucado e a gente não tem outro centroavante, né. Acho que não é um jogo para se começar testando o Matheus Reis de centroavante, né, lembrando que o menino ele já jogou de 9 na base, né, falso 9, enfim, dê o nome que quiser, mas ele já jogou naquela faixa ali da grande área, né. Então, né, sem mais delongas, né, para mim o time titular do Fluminense seria, né, Fábio, né, na lateral direita Samuel Xavier, né, Gemes, Freitas, né, e René, né. Talvez eu pensaria em poupar o Freitas ou não, né, que seria um delírio para muita gente, achando que ele estaria virando reserva, né, e aí entraria com o Ignacio e Gemes pela esquerda. Né. Outra questão no meio, né, pensando no Martinelli jogando, seria Martinelli, Nonato e Acosta, né. No ataque, Canóbio, Serna e JK, né. Parece que há uma possibilidade, foi feito um teste do Savarino começando como titular, e no lugar do Canóbio, no lugar do Serna. Né? Se eu fosse escolher Savarino entrando como titular, eu usaria ele no lugar do Canóbio, que eu acho que entre Serna e Canóbio, né, o Canóbio é o jogador que entregou menos nesse início de temporada. Então, se fosse para começar um jogo com o Savarino, e eu acho que jogo fora de casa contra o Bahia, né, não deveria ser feito esse teste, pensando que o Savarino entrega menos na marcação, né, eu iria de Canóbio e Serna, né, e JK como trio de ataque, né, e se tivesse que começar com o Savarino como titular, seria no lugar do Serna, mas enfim, né, parece que seria no lugar do Canóbio, ou lugar do Canóbio, né, mas parece que o teste foi feito com ele no lugar do Serna. Então eu acho que o time é esse, eu acho que nesse momento não tem muito o que discutir no time do Fluminense, né, o time considerado titular, você pode falar ali do Freitas, né, porque parte da torcida tem pavor do cara, né, com a volta do Hércules, né, eu acho que o Hércules tomou a vaga do Donato, não de imediato, mas com o tempo. Né, discutir essa questão de onde entra o Savarino no ataque, mas nenhuma polêmica, né? O Arana titular no lugar do René, mas eu acho que não tem grande polêmica do jeito que está sendo feito até esse momento. Eu acho que tá bom rodando o time, né? Lembrando que ainda é início de temporada, né? O time considerado titular do Fluminense ainda não completou um mês que se apresentou, né? Então é isso mesmo, né? E com isso perdi não, né? Gastei 4 minutos falando da escalação, sem falar muita coisa, porque eu não tenho muito o que falar. Né? Pensando na questão de não estrear o Savarino como titular agora, né? Seria basicamente porque o Bahia tem um meio de campo muito forte, né, e tá jogando em casa, então eu acho que seria melhor a gente ter pontas com uma capacidade maior de marcação, né, e com força mesmo para jogar no contra-ataque. Mas pronto, era isso que tinha para falar do time titular, né. E aí falar algumas coisas de ontem, né, fiz um vídeo longo ontem falando principalmente da questão do Arias, né, e queria falar de outras coisas aqui. Primeiro, né, surgiu uma questão de Nino,
né, que o Nino ia pro Palmeiras e tal, fala no vídeo de ontem, já falei em outros. Para mim o Nino vem pro Fluminense, a não ser que aconteça algo completamente fora da curva, que seria uma proposta de um gigante europeu ou uma infelicidade, né, com o Nino. Então é isso, eu acho que isso não se discute, a torcida não tem que ficar se rasgando por causa de qualquer notícia, né, que venha lá de São Paulo falando que o Palmeiras está fechando com o Nino. Né? O Palmeiras parece que está com uma crise com a torcida cobrando lá o não sei o que lá, Barros, que é o gerente de futebol, enfim, o cara responsável pelo futebol lá, né? E acho que estão tentando cortina de fumaça, né? Coisa que se estivesse acontecendo aqui no Fluminense, por causa da rusga eterna da torcida com Mário Bittencourt, Paulo Angione, né, que a torcida não valoriza, né, estaria sendo falada a mesma coisa. A outra questão que saiu ontem, e aí vou ser bem sincero assim, né, que vou falar de um assunto que eu não lembro de ter sido falado nos canais que eu acompanho mais, nos canais que eu confio mais, né, que é uma questão do Fluminense tá negociando a vinda do volante Fred, né, puta jogador, né, tem a possibilidade de vir, né, com o Fluminense pagando só luvas, sem gastar dinheiro, né, direto pro time que ele tá jogando, né, mas é um jogador que para mim só faz sentido se a gente for perder um dos 3 jogadores, né, entre Bernal, Martinelli e Nonato, né, porque para mim é um jogador que vem para ser titular, brigar para ser titular, né, então se a gente perder um desses 3, para mim faria sentido a vinda do Fred, tá? Se o Fluminense não estiver na iminência de perder nenhum dos 3, para mim não faz sentido trazer ele, tá? Nem, mas saiu o Otávio, né? Eu acho que seria um jogador caro, né? Pensando em oportunidade de mercado e que no futuro, acredito eu, né, no máximo até o início no início da temporada que vem, a gente de fato deve perder um dos 3, talvez vale, enfim, não sei. Acho que é uma coisa que não vale o esforço, tá? Agora, se a gente tiver para perder um dos 3, tá certo que a janela europeia já fechou, né? Então a gente não vai perder ninguém agora. Talvez seja necessário, né? Mas eu tô bem em cima do muro, assim, né? Eu acho que com os 3 agora é gastar dinheiro à toa no salário dele, entendeu? É isso, né? Pro meio do ano, aí talvez seja algo que faça mais sentido. Pronto, tentei bater o martelo aqui. Falando de outra coisa aqui rápido, né? Que é a questão do Arias, né? Que eu já falei ontem num vídeo longo, então só para falar rapidamente aqui, né? O que eu acho? Fluminense consegue trazer os 3, tá? Sem se prejudicar e tal, talvez abrindo mão de pagar parte da dívida, né? Não sei o que. Eu acho que vale, né? Porque eu acho que a chance de a gente conseguir coisas grandes nos próximos 2 anos com esses 3 jogadores no elenco é gigantesca, tá? E aí acaba que os jogadores vão se pagar, tá? Mas o Bouanga pode dar errado, né? Nunca jogou no Brasil e tal, né? Tá fazendo muito gol na MLS. Assim, a gente trouxe um monte de jogador que estava perdido aí em ligas mais fracas. A gente não, desculpa. O futebol brasileiro recentemente recebeu um monte de jogador que estavam perdidos aí em ligas mais fracas, né? Como MLS, ligas árabes, né? Ligas ali do Oriente Médio, enfim, ligas, né? Asiáticas, né? E que deram certo aqui, e aí a torcida, né, bate pra cacete na diretoria, no scout do Fluminense, como é que não viu esse jogador antes e tal, principalmente jogadores que o Botafogo traz, né? E aí agora a diretoria do Fluminense, né, se encontra no caminho de fazer esse tipo de contratação, né, a torcida tá reclamando, cara. É aquilo que eu já falei, não vai ter unanimidade na torcida, seja lá quem for que o Fluminense trouxer pro ataque, né? Vai ter sempre um torcedor reclamando de alguma coisa, né? Então é isso. Se puder trazer os 3, traz os 3. Se não puder trazer os 3, né? O Nino já vem com certeza, e aí a questão é ter que fazer uma escolha entre Arias e Bouanga. Pô, Arias, sinto muito, você foi muito importante pra gente, ele é meu ídolo, tá?
né, pode ser que perca a idolatria, dependendo, né, o comportamento que ele tiver vindo para um time adversário do Fluminense. Eu não estou falando de jogar bem e fazer gol, não. Estou falando de, dependendo do tipo de entrevista que ele der e tudo mais, tá? Mas, e aí o Arias vai lá para São Paulo, vai viver a vida dele em São Paulo, né? A esposa dele vai negar a vacina em São Paulo, e a gente fica com o Buangá aqui junto com o Nino, beleza? Saudações tricolores, feliz que eu consegui gravar um vídeo sem o celular cair. Hoje é dia de fazer o urso.